Fala galera! E nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre sistemas embarcados e aprendendo mais dicas sobre o Linux que roda aqui dentro do Raspberry Pi. Então, fiquem aí ligados! Mas antes de começarmos, não se esqueça de dar o seu joinha e se inscrever, porque isso ajuda demais o canal. Então pessoal, vamos conversar aqui um pouquinho mais de Linux embarcado, né, e como funciona o sistema operacional, até mesmo o Linux, esse que você instala aí no seu desktop. Eu estou aqui com o VirtualBox aberto, né, com o Linux Mint. E se você utiliza o Windows, é normal quando você acessa alguma parte de configurações do sistema operacional que se abre uma janela. E essa janela vai ter algumas opções que você pode escrever algum dado, né, aquele campo, né, de edit, ou você vai ter aquele checkbox que você vai selecionar aquela opção como sim ou não, né, que pode habilitar ou desabilitar essa opção. E no Linux embarcado, dessa forma mais básica que a gente está trabalhando aqui no Raspberry Pi, toda essa configuração, toda essa gerência do sistema operacional, ela é feita em arquivos de texto. É por isso que você vai ver nos comandos do Linux muita coisa relativa a arquivos de texto, mostrar somente as últimas linhas, ou contar linhas, buscar. Então você tem muitos comandos para trabalho dentro de arquivos de texto. Então, vamos dar uma passada aqui como é que a gente pode utilizar essa questão dos arquivos de texto, das configurações, né, a nosso favor. Então, eu vou dar aqui um ping para raspberrypi.local para ver se o nosso Raspberry já entrou na rede. Raspberry Pi, eu só coloquei só o Raspberry, então Raspberry Pi. Agora sim ele responde, eu vou dar um Ctrl C aqui só para interromper. E vou copiar aqui esse IP aqui que vamos precisar. Deixa eu dar uma maximizada. Agora sim eu vou fazer uma conexão SH com o Raspberry Pi para a gente conseguir logar no prompt, no bash. Então, sudo sshpi, que é o nome do usuário, e o nome do computador na rede, no caso Raspberry Pi.local. Então ele vai pedir a senha aqui do nosso Linux, né, host. Eu boto a senha do host e ele vai pedir a senha do usuário Pi do Raspberry, como já fizemos nos outros vídeos. Então Raspberry, né, que foi a senha que nós configuramos, né, nos vídeos passados. Já estamos aqui, né, na pasta home, temos até aquela pasta de teste, né, que nós utilizamos do vídeo passado. Então eu vou criar aqui mais uma pasta, makedir dev, e vou criar mais uma pasta aqui para nós possamos trabalhar melhor. Eu vou sair, vou fechar essa conexão, exit, então eu volto para o meu computador host. Eu vou dar um clear aqui e vou entrar aqui na nossa pasta dev e vou entrar aqui nessa outra pasta working with files que eu tenho. Deixa eu dar um ls-lh. Eu tenho aqui alguns arquivos que nós vamos utilizar aqui nesse nosso vídeo, né? Nesse nosso vídeo aqui explicativo. Então eu vou copiar esses arquivos para lá para o Raspberry Pi. Então sudo scp eu copio pela rede. O comando cp é o comando de copy e o s é do ssh. Então eu vou copiar pela rede os arquivos, né? Então sudo scp, né? A origem eu vou copiar todos os arquivos da pasta, usuário pi, e vou colocar aqui o IP de destino, aquele IP que nós já tínhamos copiado previamente, 2 pontos, e agora o path de destino, né, no nosso Raspberry Pi. Então é o home, diagonal, pasta dev. Lembrando que o tio é a pasta home. E como nós criamos a pasta dev lá
na pasta home do Raspberry Pi. Então, isso aí que será o nosso path de destino. Ele yes, né? Ele pergunta se você tem certeza. Ele pede o password do Raspberry Pi, de novo, do usuário, então Raspberry. Ele começa a copiar os arquivos que nós vamos utilizar aqui no nosso vídeo. Então vamos refazer a conexão SSH, sudo SSH, o nome do usuário, né? Pi, nome do computador, no caso Raspberry Pi, .local. Demorou um pouquinho, né? Agora o password do usuário Pi, Raspberry. Ok, vamos lá para a pasta dev, ls-la. Então, temos aqui esse arquivo que é o bashrc. Eu peguei ele de exemplo. Esse arquivo bashrc ele carrega algumas configurações do usuário na hora que é aberto o prompt do bash. Ele é até um arquivo oculto, ele vem com um ponto antes. Eu tirei, né, esse ponto única e exclusivamente para a gente fazer aqui nosso exemplo. Então eu vou dar um catch aqui no nosso arquivo do bashrc e nós podemos ver várias configurações. Temos partes aqui, né, de programação em shell, né, e várias outras configurações. Mas o que eu estou procurando é esse parâmetro aqui, istSize, né? Então imagine que nós temos um arquivo, né, de configurações do sistema operacional e nós queremos ler esse parâmetro aqui, istSize. Poderia ser qualquer outro, eu estou usando só de exemplo. Se eu der única e exclusivamente o comando cat, então ele vai mostrar todo o arquivo e isso não é o que queremos, só queremos aquele parâmetro. Então eu vou copiar de novo o cat bashrc e vou botar um pipe grep para ele filtrar como istSize. E vamos ver o que aparece agora. Pronto, agora melhorou. Temos duas linhas. Temos aqui o istSize aparecendo nessa linha de comentários e esse istSize igual a 1000, né, que é o que queremos. Né? Então podemos filtrar ainda mais e colocar pipe grep istSize igual, já que aqui a primeira linha nós não temos, né, o igual. Então, beleza, apareceu aqui istSize igual a 1000, né, que é o parâmetro que nós queremos ler. Entretanto, nós queremos ver o 1000 e não o nome do parâmetro, o istSize. Então, como continuar filtrando ainda mais? Né? Então, temos pipe grep istSize igual e nós vamos utilizar o comando cut. E o comando cut, o que ele faz, ele começa a fatiar essa string que foi devolvida, né, no nosso console. Então, nós vamos escolher o caractere delimitador, né? No caso, o caractere delimitador é o igual. Então, nós vamos aqui colocar entre duas aspas o igual. Então, o que for igual para a esquerda, ele vai contar como uma coluna, a coluna 1. E o igual para a direita, ele vai contar com uma coluna 2. E assim as colunas vão sendo numeradas. Como só temos um igual, teremos unicamente duas colunas. Mas se continuarmos a ter outros caracteres delimitadores, conforme nós vamos ver mais para frente aqui nesse vídeo, teremos outras colunas. Então agora nós vamos selecionar o campo, né, que é a coluna, que é o field. Vamos colocar aqui field 1. Né? Então o field 1, vocês podem ver que é a coluna 1. Então retorna o istSize, que não é o que queremos. O que queremos é a coluna que vem depois, o próximo campo. Então colocamos aqui F2, né, de field, então o segundo campo. Então nessa parte nós cumprimos o objetivo de ler dentro daquele arquivo de texto de configurações do sistema operacional unicamente aquele valor daquele parâmetro. Né? Isso
é uma coisa que é útil. A gente vai dar prosseguimento aqui no vídeo, então vocês vão entender melhor. Então, mas a partir do comando dash, um comando Linux, nós conseguimos filtrar e retornar somente o valor daquele parâmetro daquele arquivo de texto, que poderia ser uma configuração geral do sistema operacional ou até mesmo uma condição de tempo real ali do sistema operacional. Tá, então para que serve isso tudo? Porque não adianta eu ir lá no Bash e colocar o comando de forma manual. Eu preciso de alguma coisa que execute, né, de forma automática. Então eu estou aqui com um pequeno programa aqui em C. Né, nós incluímos aqui algumas bibliotecas que nós vamos utilizar. Instanciamos a função principal em C. E passamos aqui como constante, né, essa string aqui constante, nós passamos o comando que nós utilizamos. Só com atenção aqui para esse caractere aqui de escape, para diferenciar essa aspa dupla da aspa dupla do compilador. Inicializamos um buffer aqui com 256, um ponteiro do tipo file, duas variáveis de inteiro, e inicializamos aqui esse pipe. E passamos aqui o comando que queremos aqui, né, dentro desse pipe. Então ele faz aqui uma verificação de erro, né, para ver se foi retornado nulo. E começa aqui esse while, ele começa a ler esse pipe e gravar, né, nessa variável aqui size. Então ele fecha aqui o pipe logo aqui embaixo, né, retorna o status aqui. Então o status aqui nesse if aqui também. Esse return aqui é tudo escape, né? Vocês podem ver nos meus vídeos de clean code. Então, se for detectado esse erro aqui, ele sai, né, do programa. É uma técnica de clean code. Então, ele vê se teve algum erro que foi executado, né? Se teve algum erro durante a execução do comando. Esse print aqui eu comentei, só para não ficar muito verboso, né? E aqui que nós temos, né, o grande pulo do gato, porque agora nós temos o size que nós lemos do nosso arquivo do sistema operacional disponível dentro do nosso programa. Então nós podemos fazer aqui uma pequena lógica aqui, que poderia ser qualquer outra, né? Realmente só um exemplo. Se o size for menor do que 1100, nós vamos escrever aqui size low value, e se for maior, bota size big value, mas pode ser qualquer coisa, única e exclusivamente um exemplo. Então, como o C é nativo do Linux, então eu vou compilar utilizando o GCC, o arquivo, né, que nós queremos compilar, no caso o read file parameter exemplo 2, -o, que é a diretiva que nós vamos criar, né, o arquivo de objeto, arquivo executável. Então eu vou colocar como read file parameter, sem problemas. Então eu vou dar enter aqui, ele vai compilar, né, eu vou dar ls-la, então já temos aqui o nosso executável, o read file parameter. Eu vou executar ele, ponto barra, e aqui imprimimos o valor de hit size, que é 1000, e lower value, conforme a nossa lógica aqui, né, do nosso programa. Eu vou sair aqui do programa, vou dar um clear aqui, e vou entrar no arquivo de bashrc. Nós vamos localizar o size aqui. Deixa eu tentar localizar ele aqui, para alterarmos o valor. Deixa eu ver aqui, talvez com o mouse. Deixa eu só localizar aqui, né? size. Então aqui, size de 1000, nós vamos passar para 2000. Eu vou dar um save aqui, vou sair e nós vamos executar novamente o programa, simulando que o sistema operacional fez alguma alteração nesse arquivo. Então nós vamos executar novamente o programa. E agora nós temos size value 2000 e size big value, que é o conforme nós fizemos aquela lógica ali do nosso programa em C. Então vocês podem ver como
assim, é fácil você pegar uma informação de um arquivo do sistema operacional e trazer para você trabalhar dentro do seu programa. Agora, um exemplo similar, só que em Python, nós vamos importar essa biblioteca aqui subprocess e da mesma forma vamos inicializar essa variável aqui command com o nosso comando, ou o mesmo comando, né? Então, vamos utilizar aqui essa classe subprocess, o método checkoutput. Então, nós vamos passar aqui como argumento o comando. Depois aqui, output, vamos fazer aqui uma decodificação e salvar, né, na string, aqui nessa variável de string. Eu vou imprimir aqui, eu faço um slicing, porque ele retorna aqui, salvo engano, ele retorna um enter. Então, eu retiro aqui o último caractere, né? Depois eu faço um cast aqui de string para inteiro. E aqui eu faço a mesma coisa. Se for menor do que 1100, lower value. E se for maior, big value. Eu vou utilizar aqui o Python do sistema operacional. É só um exemplo, né? Porque se você for fazer aplicações em Python, é necessário que você isole o Python do sistema operacional do Python da sua aplicação, né? Você vai instalar um virtual machine do Python, mas como nós não vamos instalar nenhum módulo aqui, então eu vou chamar aqui o próprio Python do sistema operacional. Então eu chamo Python 3, o interpretador, seguido aqui do readFileParameter.py. Eu dou um Enter e nós já tínhamos alterado, colocado 2000. Então resize big value. Eu vou aqui da mesma forma, vou entrar novamente, né, no nosso arquivo do bashrc. Então, bashrc, eu vou procurar aqui este size, tá aqui embaixo, 2000. Então eu vou colocar aqui 200, só para... Pronto, 200. Vou salvar, vou sair. E agora nós vamos executar novamente o programa aqui, Python 3, readFileParameter.py, e ele lê 200 e readSize lower value. Então a mesma coisa que fazemos em C, também podemos fazer aqui no Python. Pois bem, agora nós queremos executar um programa, né, no Linux embarcado, né, que ele vai nos retornar alguma coisa aqui no prompt do Bash. Eu vou usar o exemplo, o ls-la. É um programa, né, não deixa de ser um programa, que ele vai listar os arquivos que temos ali naquela pasta, né? Poderia ser outro programa qualquer. Então, imagina que nós queremos trabalhar com esse tamanho. Esse aqui é o tamanho do arquivo, né, em bytes do bashrc. Então, imagina que queremos trabalhar com essa informação aqui, desse tamanho desse arquivo. Então, vamos lá. ls-la, né, que seria o nosso programa. E vou começar com aqueles filtros. Então, grep, né? Grep, bashrc. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Já temos aqui o retorno somente daquela linha que nós queremos e com a nossa informação, né? Mas só isso não basta. Nós queremos unicamente a informação do tamanho do arquivo, no caso ali de 3770. Então vamos continuar. Vamos utilizar o comando cut. Nesse caso, qual será o caractere delimitador? É o próprio espaço. Então deixa só aqui que não está indo, não sei porquê. Aqui agora sim, espaço, né? Entre aspas, nós damos um espaço, já que as colunas elas são separadas por espaços, e nós vamos agora filtrar, né? Qual é o field, qual o campo que queremos. Vamos começar aqui do 1. Não, então, field 1, nós temos aquelas, se o arquivo é somente leitura, somente escrita, do usuário, do grupo, mas não é isso ainda. Então, vamos aqui para a coluna 2, field 2, 1 não é também. Field 3, nós vamos navegando, é o usuário que criou o arquivo.
Fio de 4, também novamente o usuário. Fio de 5, nós temos nada, o fio de 5 está em branco. E agora nós vamos para a coluna 6 e vamos ver se é essa coluna. Opa, é essa mesmo. Então nós queremos a coluna 6. Então novamente nós conseguimos filtrar por linha de comando, agora não lendo um arquivo, mas lendo diretamente o retorno de um programa no console, aquela única informação que queremos trabalhar. No caso, é o tamanho do arquivo bashrc. Mas eu não quero ainda que mostre no console, eu quero gravar essa informação no arquivo, porque nós aprendemos a utilizar arquivos. Então, eu faço um redirecionamento da saída padrão para o arquivo. No caso, eu vou chamar aqui de file size, mas pode ser qualquer coisa. Então, eu vou criar esse arquivo e vou gravar essa informação dentro desse arquivo. Se eu der um ls-la aqui, nós temos aqui file size, o que não tínhamos aqui. Então, esse arquivo foi criado. E se eu der um cat em file size, e temos a nossa informação gravada nesse arquivo. Então, novamente, a mesma consideração. Eu não quero entrar no bash e executar o comando de forma manual. Eu quero que o meu programa execute isso de forma automática. Então, também se você chegou até aqui, não se esqueça de dar o like para ajudar o canal e se inscrever. Isso ajuda demais, né? Em toda essa questão que nós estamos desenvolvendo aqui de sistemas embarcados. Então, eu criei aqui esse pequeno programa aqui em C. Nós incluímos aquelas bibliotecas padrões. Nós temos a rotina principal aqui em C. E eu vou chamar essa função aqui system e vou passar exatamente aquele comando, exatamente sem tirar nem pôr. A única questão são os caracteres aqui de escape, né? Conforme já discutimos, para ele diferenciar as aspas duplas das aspas duplas do compilador. Nós retornamos aqui o status do comando depois de executado. Eu vou dar um ls-la aqui e vou remover o file size, né, como criamos, né? Então eu vou remover ls-la. Então já não temos mais. Vou dar um clear aqui. Vou executar aqui, deixa eu só salvar aqui. Vamos lá no executar aqui, vamos compilar gcc execute command.c -o para criarmos o arquivo objeto e só execute command, né, que será o nosso executável. Então, compilou, ls-la, temos lá o nosso executável, execute command. E não temos, né, o nosso arquivo file size. Então, vamos executar ele aqui. /execute command. Retornou o status code 0. Vamos dar uma olhadinha lá para ver se ele criou o nosso arquivo de forma automática. Está lá file size e eu vou dar aqui um cat agora para vermos o conteúdo dele. E pronto, nós agora conseguimos criar e executar um comando de forma automática de dentro do nosso programa. Então fica aí de trabalho de casa para vocês executarem esse mesmo programa agora em Python. Então espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo de sistemas embarcados. Um grande abraço.